Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 3 desse segundo trimestre, o céu, o destino do cristão. Estaremos falando nesse assunto maravilhoso acerca do céu. Aí fazemos as seguintes indagações logo no início. Quantos céus existem? Existem 7, 9? Quantos céus existem? 3? Vamos falar sobre esta questão. Outro ponto também, qual é a condição para chegarmos aos céus? Por que novos céus e nova terra? São esses pontos que estaremos abordando no transcorrer aqui desta lição. Dentre outras coisas mais. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, divulgue, comente, compartilhe e vamos levar a palavra de Deus até aos confins da terra. Nesta lição, que vai falar desse assunto maravilhoso sobre o céu, nesta lição está fechando a trilogia, né? essa introdução, esse primeiro bloco de lições que falou sobre o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga e, por fim, a chegada nos céus. Então, logo o início, o meio e agora o fim. A chegada, o destino do crente nas mansões celestiais. E é dentro desse assunto tão maravilhoso, o assunto do céu, que estaremos comentando a nossa lição neste dia. Essa lição está dividida em 3 pontos, né? No tópico primeiro vai falar o alvo de todo cristão. Qual é o alvo? O céu. No tópico 2 vai falar a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. E por fim, para concluir, céu, o fim da jornada cristã. Pois bem, indo aqui para o tópico primeiro, nessa questão introdutória da nossa lição, nós vamos ver aqui o céu como o alvo de todo o cristão. A palavra no hebraico para céu, ela é shamaim. Shamaim, ela é o que define o céu. Mas o que é o céu na verdade? O que ela significa na verdade? Ela significa o lugar alto, o lugar elevado, alturas. E ela faz uma referência também a esse céu atmosférico que nós vemos, faz referência ao firmamento e faz referência também à morada de Deus. A mesma palavra usada nesses 3 pontos. Aí nós encontramos algumas pessoas que vêm querendo falar acerca do céu. Mostrando, eu vi algumas pessoas trazendo que há 9 céus, outros dizendo que há 7 céus. Irmãos, amigos, professores de escola dominical, nós não podemos dar voz onde a Bíblia se cala e não podemos nos calar onde a Bíblia fala. Não podemos nos calar e também não podemos falar o que ela não fala. E há muitas especulações, suposições errôneas que em alguns casos podem serem até definidas como heresias. E é um cuidado que nós precisamos ter, principalmente quando vamos falar nesse assunto tão maravilhoso que é o céu, o destino meu, o destino teu, o destino nosso. O objetivo da igreja é ali chegar até as mansões celestiais. O nosso escritor vai dizer que essa palavra céu, ela aparece 419 vezes no Antigo Testamento e 280 vezes no Novo Testamento. Então, palavras falando acerca dos céus. Por outro lado, nós podemos entender que segundo o que a Bíblia ela nos ensina, segundo o que a Bíblia nos aponta, vai falar desse céu que vemos, que é o céu atmosférico, vai falar do céu como firmamento e vai falar do céu como morada de Deus. Então, são esses 3 pontos, essas 3 colocações como céu. E vamos dizer aqui, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, não fez uma referência que havia o primeiro, que havia o segundo, ou que havia o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e por aí vai. Não. Quando ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu, ele faz uma referência, está apontando que ele foi diretamente à morada de Deus.
céu como morada do nosso Deus. Aí nós vamos ver um outro ponto, que qual é a condição para o homem morar no céu? Qual é o objetivo nosso? É quando na primeira lição desse trimestre nós falamos acerca do novo nascimento, o novo nascimento. E o novo nascimento, por que novo nascimento? É agora que nós vamos entender. Quando fala-se em novo nascimento, está falando de uma mudança de cidadania. Nós nascemos, nós temos uma cidadania terrena. E quando fala-se em um novo nascimento, está falando de uma cidadania espiritual. E nesta vida existem as diversas cidadanias. Quem nasce no Brasil, por exemplo, tem algumas formas, as constituições de alguns países definem o que é o cidadão daquela pátria, daquela nação. Por exemplo, existem algumas constituições que elas definem que faz parte daquele povo, daquela nação, todo aquele que é nascido na própria terra e também que é filho daquele que é da própria terra. Explico. Por exemplo, uma pessoa que é japonesa, que nasce no Japão, ela tem a cidadania japonesa. Esse japonês vem para o Brasil e aqui ele gera um filho. O seu filho tem a cidadania japonesa. Porque é ius sanguine, direito de sangue. Assim também é na Europa, boa parte ali da Europa é ius sanguine. Também nós vemos a questão de Israel, que é o ponto que eu quero parar aqui. O povo de Israel é ius sanguine. E quando falamos da cidadania judaica, da cidadania israelita, que é um ponto que não vou entrar aqui, né? Judaico e israelita, isso que o judaico tem a ver com a religião e o israelita com a nação propriamente dita, a descendência de Abraão. Pois bem, de Israel. Pois bem, nesse ponto, o povo de Israel, quando for expulso da Terra Santa, foi expulso da sua terra no ano 70, eles foram expulsos e jogados pelo mundo, eles passaram quase 20 séculos, 19 séculos longe da sua terra. 19 séculos longe da sua terra. É muito tempo, é muito tempo. 19 séculos longe da sua nação, do seu povo, é muito tempo. Não é coisa pouca, é muito tempo. E eles, para preservar os costumes, para preservar a língua, para preservar as tradições, para preservar a sua própria identidade, eles mantiveram, mesmo fora da sua terra, não importa quantas gerações vêm, eles são primeiramente considerados judeus. E isso desde a época do Novo Testamento, da escrita do Novo Testamento, do período apostólico, quando Paulo, por exemplo, ele tinha da cidadania romana, mas ele não abria mão da cidadania judaica. E quando precisou usar a cidadania romana, ele usou a cidadania romana naquele presídio e apelou para César. Então nós vemos ali que Paulo exerceu o seu direito de cidadania enquanto cidadão romano. Porém, ele não abdicou, ele não revogou, ele não rejeitou a sua cidadania israelita. E nós vemos, dentro desse ponto, a questão do nascer de novo. Quando nós nascemos, nós trazemos a origem e herdamos a cidadania dos nossos pais. O Brasil, por exemplo, é ius soli, que dá o direito de cidadania. Todo aquele brasileiro nascido no Brasil. Então é direito de solo, ius soli. Porém, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos a nossa cidadania brasileira, nós temos a cidadania terrena, podemos ter cidadania brasileira, cidadania europeia, várias cidadanias aqui, uma ou duas cidadanias. Porém, quando o homem aceita Cristo, ele passa a ter a cidadania celestial, independente da cidadania terrena que ele possua. É por isso que quando o Senhor fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, quando o homem nasce da água e do Espírito, ele passa então a ter agora uma cidadania espiritual. Ele passa a ser um cidadão dos céus. E nós vamos para o Salmo 15,
em algumas Bíblias, traz ali no cabeçalho o verdadeiro cidadão dos céus e vai mostrar as características daquele que servem ao Senhor nosso Deus. Então, nesse ponto, nós vemos que o céu é o nosso destino, porque nós temos a cidadania celestial, mas estamos fora dela, estamos fora do céu. Mas o nosso objetivo é chegar ao céu, de onde procedeu a nossa cidadania. No tópico 2, vai dizer a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Aí nós vamos para o capítulo 21, na segunda perícope da nossa leitura bíblica em classe, que são duas perícopes. A primeira está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, 14 e também o 21, e Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Pois bem, no versículo 1 do capítulo 21 está assim: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O nosso escritor, o nosso comentarista, ele vai trazer a explicação da palavra novo. É algo que é fresco, algo que foi criado recente, algo que é verdadeiramente, literalmente novo. E essa expressão aqui referente ao novo céus e também à nova terra. Aqui ele vai dizer assim, olha, o nosso comentarista, o adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isso mostra que o novo céu é algo novo, literalmente, e sem precedentes. Mas agora, por quê? Por que usar essa expressão novo? Por que um novo céu? Por que uma nova terra? Nós vemos aqui, é algo que eu quero falar devagar, que está com base em Hebreus, capítulo 9. Primeiramente, eu quero fazer menção do texto. Antes do comentário, quero fazer menção do texto para você entender aquilo que estarei falando na sequência, porque nós temos que falar exatamente o que está no texto sagrado e não podemos dele fugir. Vamos lá. Hebreus capítulo 9 e o versículo 24 até o 28. Diz assim: Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos, com sangue alheio. Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, uma vez por todas. Versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Nós vemos aqui que ele faz um paralelo entre o sumo sacerdote, que no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos com sangue alheio, para oferecer sacrifício por si mesmo, pela sua casa e depois também pelo povo. Essa era a função do sumo sacerdote. Mas agora Cristo, ele não entrou neste tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou no próprio céus. Não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, com o sacrifício de si mesmo, e apareceu perante o Pai, para
apresentar este sacrifício de si mesmo para a remissão dos pecados. Isso mostra que lá nos céus, prestem atenção nesse detalhe, lá no céu não tinha pecado, mas havia a marca e a lembrança do pecado. Por quê? Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4 do Apocalipse, nós vamos encontrar o que João fala. Diz o seguinte: e viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Está mostrando aqui o mesmo ataque espiritual que ocorreu na eternidade contra o Pai. Contra o Pai. Que Satanás disse, como diz lá em Isaías e também em Ezequiel, que farei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. O mesmo que ele fez com o Pai na eternidade, nós vamos ver aqui que no versículo 3 e 4, ele lançou com a sua cauda, de cada 3 anjos, ele levou um após si. As estrelas do céu é uma referência aos anjos. De cada 3, ele levou um. Então houve batalha no céu entre o dragão e Miguel. Miguel pelejou e ele venceu pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo que fora derramado antes da fundação do mundo. Aqui temos que ter o cuidado que João está trazendo aqui, mostrando o detalhe que aconteceu na eternidade. E agora mostra o outro detalhe, que ele tenta agora o verbo encarnado, o mesmo ataque que ele fez ao Pai na eternidade, ele faz agora ao Filho. Primeiramente tentou matar aquele povo, a linhagem da qual viria o Messias. Não conseguiu. E agora ele tenta matar o próprio Messias usando Herodes, não consegue. O Senhor Jesus, ele vem, ele passa pelo batismo nas águas, se apresenta como Messias, o Salvador. Então Satanás parte de novo o ataque contra o Senhor Jesus. Ele tenta o Senhor na sua carne, manda que as pedras se transformem em pães. O Senhor venceu pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Após ele tentar o Senhor Jesus no seu corpo, ele tentou o Senhor Jesus na sua alma. Levou o Senhor até o pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que te guardem todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Ele cita o Salmo 91. O Senhor Jesus, ele responde: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele tentou na alma, porque na alma é onde está o ego humano, onde o homem ele pode elevar-se a si mesmo. Mas o Senhor Jesus, ele possuía aquela humildade, que ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor era humilde, e nesta humildade, o Senhor então ele não se elevou, foi tentado na sua alma, mas ele não cedeu. Por fim, Satanás leva ele a um alto monte e mostra todos os reinos da terra. Ele diz: tudo isso me foi dado e eu dou a quem quero, e eu vou dar a ti, se prostrado me adorares. O Senhor responde outra vez com a palavra: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Então nós vemos que o inimigo ele tentou de todas as formas, que ele lutou contra o Pai, ele tentou agora também contra o Filho. E o Filho, ele veio resgatar o homem, dando
dando esta cidadania espiritual para o homem, o poder de ser feito filhos de Deus pelo Senhor Jesus Cristo, através de Cristo Jesus, que é com um novo nascimento. E agora, voltando lá em Hebreus, no capítulo 9, nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando ele adentra os céus com seu próprio sangue, ele apaga aquela imagem do pecado contra o Pai que Satanás cometeu. E agora, ali, ele apresenta este sangue remidor diante do próprio Pai, que tem efeito na eternidade, efeito em todas as coisas celestiais e também e principalmente aqui na terra, no coração dos seres humanos, que passam agora a conviver com Cristo Jesus. E agora, quando nós vamos ver no capítulo 21, e vi um novo céus e uma nova terra. Ali João vai dizer, porque o Senhor Jesus, quando ele arrebatar a sua igreja, quando passar os 1000 anos, onde Satanás será solto, e depois virá o juízo final, ali ele vai destruir o inimigo, e vai destruir todos os homens ímpios. Esta é a segunda morte. Então virá um novo céus e uma nova terra. Novo, algo novo. Então o Senhor agora vai trazer o que é novo, porque tanto o primeiro na eternidade houve a marca do pecado de Satanás. A humanidade pecou. Quando o primeiro homem caiu, o pecado passou a todos os homens. E agora na consumação, o Senhor agora na consumação de todas as coisas, então tudo se fez novo. Assim como teve a aliança entre Deus e Israel, a primeira aliança, ou seja, o primeiro testamento, o Antigo Testamento, veio o Senhor Jesus e trouxe o Novo Testamento, não só exclusivista para o povo de Israel, mas a todas as nações da terra, a todas as famílias da terra. Agora também nas coisas eternas, nas coisas espirituais, o Senhor vai mudar e vai trazer algo novo, novos céus e nova terra, sem contaminação e sem qualquer tipo de lembrança do pecado. Será removida toda lembrança do pecado para sempre. Então nós agora estamos, mediante o novo nascimento, mediante a escolha de entrar pela porta estreita, vamos caminhar no caminho apertado até chegarmos aos céus, porque ali nós estaremos para sempre com o Senhor. E veja bem, nesta cidade, olha o exemplo, olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, quando aceitamos a fé, o que acontece? Deus habita em nós, somos morada de Deus em espírito. Na nova cidade, nós habitaremos em Deus. Que coisa linda, irmãos. Glórias a Deus. Hoje o Senhor habita em nós, mas ali nós habitaremos em Deus. Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Lá no céu é glorioso, hoje é glorioso Deus habitar em nós. Imagine agora a glória nossa habitando em Deus. Aleluia! Em um corpo glorificado, em um lugar que não haverá mais lembrança do pecado. Aí nós vamos ver do novo céus e da nova terra, que é o fim da nossa jornada. Aí nós vamos encontrar ali, nós estamos em Deus. No fim da nossa jornada, Deus está em nós hoje. No fim da jornada, nós estaremos em Deus. Nós estaremos em Deus. Nós temos, e ali nessa nova cidade, nós vamos ver ali que ela é toda de ouro. Não é apenas uma rua de ouro, ela é toda de ouro. Tudo que é precioso nesta vida que nós sabemos e conhecemos, que o homem tem por símbolo e sinal de riqueza, e corre atrás e morre e mata por causa disso, lá nos céus, o nosso chão será de ouro. Glórias a Deus.
Porque esta glória de ouro não superará a glória espiritual que nós teremos, porque estaremos em Deus. Ali não haverá sol, não haverá lua, porque o próprio Deus e o Cordeiro será a nossa luz. E nós estaremos habitando nele. Daí a gloriosa esperança de estarmos em Deus. Nascendo de novo, adquirimos a cidadania espiritual. Perseverando na caminhada, nós chegaremos lá, nos céus. E hoje o Senhor habita em nós. Cristo em vós, esperança da glória, é o que Paulo diz. Porém lá nós estaremos habitando em Deus para todo o sempre. Para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isto é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até que junto estaremos para todo sempre nas mansões celestiais. Amém. Que Deus nos abençoe.